Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta sexta-feira, bora falar do futuro do Santos? Janela de transferências fechada. O Santos até pode contratar jogadores que estão sem contrato até o dia 3 de outubro, mas a rigor, são com esses jogadores que aí estão que nós vamos até o final do ano. O Santos tem, salvo o melhor juízo, 17 jogos a fazer, os 16 que restam do segundo turno, mais o jogo atrasado contra o Palmeiras do primeiro turno, e a partir de agora é hora de nós debatermos o que será do Santos com o Juan Pablo Vojvoda, que aliás, logo depois de chegar e estrear contra o Fluminense, ganhou de presente essas 2 semanas de preparação em razão da data FIFA. A seleção brasileira jogou na última quinta-feira, venceu o Chile, tem um outro jogo na próxima terça-feira, está havendo jogos das seleções, então os treinadores estão tendo tempo para trabalhar com o Campeonato Brasileiro parado. O Santos só volta a campo no dia 14 de setembro, não este domingo agora, o outro. E nesse vídeo eu vou trazer um conteúdo quase 100% de campinho para vocês. Vocês que gostam dos campinhos, para a gente debater ideias táticas. Essa é uma vertente aqui do nosso canal para a gente debater alternativas. E eu quero convidar você a opinar. A sua opinião, a sua escolha é sempre bem-vinda aqui nesse canal e eu quero ler a sua opinião. Qual é o seu time ideal nos comentários, beleza? Além de comentar, peço para que você se inscreva se for novo por aqui, rumo aos 15 mil. Estamos na contagem regressiva para chegarmos a 13 mil, o que muito me agrada. Então se inscreva, ative o sininho para saber quando tem vídeo novo. Comente, como eu já disse, compartilhe com os amigos para a gente debater o Santos com mais gente. Hype este vídeo e, por fim, quero te convidar a se tornar membro do nosso canal. A partir de R$ 2,99 por mês, você apoia bastante o nosso trabalho aqui. Beleza, galera? Vamos lá. Sem enrolação, sem mais delongas, bora de campinho. Já vou tirar o banner da tela, porque eu sei que o banner atrapalha. E bora nessa. O pessoal às vezes me pergunta, né, que aplicativo é esse, André, onde é que eu posso baixar? Chama Tactical Pad, beleza, gente? Chama Tactical Pad. Você tem uma versão gratuita por 30 ou 60 dias, se eu não me engano. Eu, graças ao apoio de vocês aqui no canal, consigo pagar a assinatura anual. Então essa versão sem limite aqui que eu trago para o nosso canal é porque vocês me apoiam com as inscrições, sendo membros. Então essa aqui é uma versão paga, tá? Mas chama Tactical Pad. T-A-C-T-I-C-A-L, Tactical Pad, tá? Tactical Pad, em inglês. Olha, gente, vamos lá. Essa aqui é um esboço de escalação para a gente pensar no curto prazo. André, o que você está querendo falar com isso? O jogo contra o Atlético Mineiro. Porque alguém vai bater o olho nessa escalação e vai dizer: cadê o Rollaser? Cadê ele, que é um dos principais jogadores do Santos? Contra o Atlético Mineiro, o Rollaser está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. Mas ao longo desse vídeo, nós vamos debater ideias para o médio e longo prazo, para nós projetarmos o que pode acontecer daqui para frente. Tá bom? Só uma ressalva. A numeração do Alexis Duarte, eu não tenho certeza que será essa, número 4. Eu coloquei 4 porque quem usava a camisa 4 era o Gil, que já se despediu do Santos, não joga mais. E porque no Spartak de Moscou, o Alexis Duarte jogava com a camisa 4, beleza? As outras numerações estão corretas. Uma possível escalação do Santos, uma ideia que eu acho que o Vojvoda vai implementar para o jogo contra o Atlético Mineiro é essa. E aí, quero deixar claro, tá bom? Atenção a todos que estão vendo esse vídeo. Isso não é uma informação do André. Isso é um feeling. Essa é uma sensação que eu tenho. Eu já disse isso em vários vídeos e repito aqui novamente. Eu acho que no médio prazo, ou melhor, no curto prazo, o Vojvoda já vai testar o Santos com 3 zagueiros. Primeiro, porque eu acho que é um esquema bom. Segundo, porque o Vojvoda fez isso no Fortaleza. E terceiro, porque os zagueiros que o Santos contratou, Adonis e o Alexis, estão acostumados em jogar em equipes com linha de 3. Então, uma possibilidade para esse jogo contra o Atlético Mineiro, eu acho que é essa. Um 3-4-3. Fora de casa, eventualmente para o Santos sair no contra-ataque, e para sair no contra-ataque você precisa de jogadores de velocidade na frente. Por isso, Guilherme e Cabalheiro. Dessa forma, o Vojvoda não mudaria tanto o esquema. Basicamente,
Essa escalação que está na tela é a entrada do Adonis Frias no lugar do suspenso Rollaser. Você teria, quando o Santos tem a bola, né, o Escobar e o Mike como alas, você tem os dois volantes Zé Rafael e Rincon. Pensando num jogo fora de casa, esse poder de marcação é importante, e aí, quando o Santos for contra-atacar, Guilherme é rápido, Cabaleiro é rápido, e o Neymar ficaria ali como jogador mais avançado. Vindo como meia também, para abrir espaço para o Guilherme atacar, para o Cabaleiro atacar, o Neymar atraindo a marcação do Atlético Mineiro. Beleza? Essa eu acho que é uma possibilidade. Mas nós podemos, nesse mesmo esquema, nesse 3-4-3, mudar algumas características. Então, por exemplo, você quer um time que tenha dois alas ofensivos? Você pode trocar o Escobar pelo Souza. Mantém um 3-4-3 para poder ter também um ala esquerdo que ataque. O Souza ataca mais do que o Escobar. A gente pode também, se o nosso treinador entender que o Escobar é importante no momento de marcação, quando o Santos vai se defender, e aí fecha aquela linha de 5, o Santos pode optar por um volante mais solto. Você pode deixar, por exemplo, o Zé Rafael como este, aspas, primeiro volante, e um segundo volante, o Rincon dar lugar ao Bom Tempo, ou ao próprio Vitor Hugo. Eu estou gravando esse vídeo na manhã de sexta-feira, há poucos minutos o Vitor Hugo foi apresentado e disse o seguinte: como eu gosto de jogar, eu posso até quebrar um galho como um volante mais defensivo, mas eu prefiro ser um 8 ou um 10. Nesse caso, o Vitor Hugo seria uma espécie de 8, com liberdade para chegar no ataque, porque se você já tem 3 zagueiros, você tem um dos alas mais defensivos, e você tendo, por exemplo, um volante mais pegador, e aí você poderia trocar o Zé Rafael pelo Rincon, este segundo homem do meio de campo pode ser um jogador com menos cacuete de marcação. É uma possibilidade também. O Santos pode mudar tudo, né? Vejam que esse aqui é um vídeo 100% de campinho, tá? 100% de campinho. O Santos pode ter 2 meias, e aí vamos tirar o jogo do Atlético Mineiro da equação e vamos pensar no futuro do Santos. O Santos pode jogar também numa espécie de 3-4-2-1. André, o que muda? Aí o que o Santos pode fazer? O Neymar vem para meia esquerda, onde ele joga. O Rollaser, quando cumprir a suspensão, pode ser o nosso meia direito. E aí, no ataque, temos algumas possibilidades. O Santos quer um jogador que segure a bola, faça um pivô, faça uma parede. Esse 1 pode ser o Tiquinho. Teríamos um 3-4-2-1. O Santos quer um jogador que funciona como uma espécie de segundo atacante. Pode ser o Lautaro Dias, que no Independente Del Valle não era exatamente um 9-9 fixo. Aí o Tiquinho sai, entra o Lautaro Dias. Ou então você pode dizer: André, a gente pode pôr o Cabaleiro, que corre mais que notícia ruim. Você imagina o Neymar e o Rollaser armando o jogo para o Cabaleiro correr que nem maluco? Pode ser também. Aí a gente vai chegar também numa outra pergunta. André, vale a pena tirar o Guilherme do time? Ele que é o artilheiro do Santos na temporada? O Guilherme pode ser testado como este jogador mais avançado, porque ele tem um bom poder de finalização. Ou então, o nosso treinador pode fazer o seguinte: abrir mão do Escobar. Ah, André, mas aí vai pôr o Souza? Não, o Guilherme fica como esse ala pela esquerda. Já tem 3 zagueiros, o Guilherme se doa na marcação, ele ajuda taticamente, e sendo o ala, talvez ele nem tivesse tanta obrigação defensiva assim, porque aí o Luan Pérez fica acompanhado do Zé Rafael e o Guilherme faz esse corredor. O Guilherme faz esse corredor, o Neymar dá um passinho para dentro para jogar aqui mais pela intermediária, o mais próximo possível do nosso querido Rollaser, não é verdade? Veja como são possibilidades. Pensando também numa espécie de médio e longo prazo, eu acho que o Alexis Duarte será titular. André, responde pra gente, por que cargas d'água você já não coloca o Alexis Duarte como titular logo contra o Galo? Eu vou explicar para quem está acompanhando o nosso vídeo, que eu espero que você esteja gostando, tá? Do fundo do coração. Você pode... ou melhor, como eu ia dizendo para não perder o fio da meada, o Alexis Duarte está na data FIFA. E se eu não estiver equivocado, ele se apresenta na próxima quinta-feira, daqui uma semana. Só que o jogo do Santos é domingo em Belo Horizonte, então o Santos deve viajar no sábado. Provavelmente o Alexis Duarte vai fazer no máximo 2 treinos
com o Vojvoda. E aí eu acho improvável que ele saia jogando, porque ele ficou todo esse tempo que está sendo utilizado para treinar com a seleção do Paraguai. Mas eu acho que a longo prazo ele vai jogar no lugar do Zé Ivaldo, tá? Isso é uma coisa que eu queria dizer para vocês. André, me fala uma coisa. O Santos só vai jogar então com 3 zagueiros? Não tem outra alternativa? Passa outro cenário para a gente. Vamos lá. A gente pode fazer, por exemplo, eu quero voltar numa coisa que o Vojvoda fazia no Fortaleza, que era o Tinga, o lateral direito Tinga, muitas vezes utilizado como zagueiro pelo lado direito. E aí quem fazia essa ala, esse corredor pela direita, era o Iago Pikachu. Então, como o Mike e o Igor Vinícius são mais ofensivos do que defensivos, será que o Santos não pode fazer isso aqui? Ó? Vamos num cenário hipotético aqui, tá bom? O Escobar, que é o defensor, cumprindo essa função de terceiro zagueiro, tá? Isso aqui é para um cenário em que o Santos... Olha só, nesse cenário, o Santos é um time camaleão. Pode prender o Escobar e deixar o Guilherme aqui, mas quando o Santos for atacado, o Santos pode defender em linha de 4. Como, André? Mostra pra gente. O Escobar quebra um galho de lateral, o Adonis, o Alexis, o Mike fecha aqui. Não mais como um ala, como um lateral. Você emparelha os jogadores de meio de campo. Aí aqui você pode deixar o Cabaleiro, nesse campinho que está aqui, o Neymar e o Rollaser. Ou o Neymar no lugar do Rollaser, o Rollaser sai para jogar o Lautaro, o Tiquinho ou o próprio Tassiano. E aí, nesse formato de linha de 4, falando de time camaleão, eu queria propor outras ideias para vocês. Olha só a riqueza de possibilidades táticas que o Santos tem agora que contratou esses jogadores. E eu espero do fundo do coração que o Vojvoda faça isso. Essa adaptação, mudança de esquema, foi uma das marcas do seu trabalho no Fortaleza. E para ter time camaleão, a gente pode torcer para que o William Arão finalmente tenha sequência. Ontem, quinta-feira, ele treinou no campo pela primeira vez. É possível que ele seja reforço para o jogo contra o Atlético Mineiro. Se não acontecer contra o Galo, contra o São Paulo, ele deve ficar à disposição. E aí o Santos pode ter um esquema camaleão. O William Arão como esse primeiro volante, tá? Aí vamos botar um pouquinho o Vitor Hugo aqui no campo. Pode ser? Porque ele foi contratado para isso, né? Ele foi contratado para isso. Então, tira o Zé Rafael, a nossa dupla de volantes vai ser William Arão e Vitor Hugo. Os dois jogaram no Flamengo, não juntos, né? O Vitor Hugo surgiu depois, mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. André, da onde que isso é um time camaleão? Eu vou explicar para vocês. Então vamos lá. O Santos pode, quando estiver atacando, jogar numa espécie de 4-4-2, né? Vamos deixar aqui o Rollaser com o Neymar, porque eu defendo que eles joguem juntos. Sai daqui o Tiquinho, sai daqui o Lautaro e sai daqui principalmente o nosso querido Tassiano. Rollaser e Neymar de meias, Guilherme e Cabaleiro de atacantes, para ter velocidade, para ter explosão. Ou também, vamos botar aqui para ninguém me xingar, falar, pô André, você não se colocou o Robinho Júnior em nenhum momento. Vamos pegar o Robinho Júnior aqui. Pronto, ó. Robinho Júnior como uma espécie de atacante no lugar do Cabaleiro, tá? Pode ser assim também. Aí o Santos fica dessa forma, ó. Ó que maravilha. Pronto, Robinho Júnior em campo. André, da onde que esse time é camaleão? O Santos está atacando? 4-4-2. Santos está se defendendo? William Arão, dá um passinho para trás. Ele jogou de zagueiro na Europa, no Panathinaikos e no Fenerbahçe. Adonis e Alexis, aqui, por exemplo, pode ser o Luan Pérez no lugar do Adonis. Se defende numa linha de 5, né? E aí o Santos tem um meio de campo, vai faltar um pouco mais de pegada. Mas tudo bem, é uma circunstância do jogo. O Vitor Hugo fica aqui, o Guilherme desce, o Rollaser fecha por aqui, o Robinho faz uma sombrinha aqui, né? E o Neymar fica aqui. Se defende num 5-4-1 ou num 5-1-3-2, 5-1-3-1, como vocês quiserem, tá bom? Como vocês quiserem. São possibilidades, gente, são possibilidades. Essa era a principal notícia, o principal motivo, pelo qual o Santos precisava se reforçar. A simples chegada desses 2 zagueiros já dão alternativa dos 3 zagueiros titulares. É uma ideia que eu gosto. E aí você pode adaptar. Tem opção,
Tiquinho mais preso, Lautaro mais móvel, o Tassiano de um pouco mais força, você pode ter o Guilherme o Cabaleiro como atacante, como eu mostrei, você pode ter o Vitor Hugo como um 8, ou até mesmo como um 10, naquele esquema que eu montei, Neymar e Rollaser de meias. Se um deles não estiver à disposição, por cartão, suspensão ou lesão, o Vitor Hugo pode ser esse segundo camisa 10, e aí você pode ter ali um volante Rincon, William Arão, Zé Rafael, tendo um volante mais pegador, o seu segundo jogador de meio de campo, num 3-4-3, né, os 3 zagueiros, 2 volantes e 2 alas. Se você tiver um Rincon, você pode ter o Bom Tempo, um jogador de mais saída, pode ter o próprio Vitor Hugo, enfim. São muitos cenários, são muitas possibilidades. Quero saber de que forma você escalaria o Santos. E quero saber também se você gostou desse vídeo. 100% de campinho, 100% tático. Falamos até de lateral improvisado de zagueiro. Espero que você tenha gostado, quero saber sua opinião. Se inscreva se for novo por aqui, rumo aos 15 mil inscritos. Like, comentário, compartilhe, hype e, se puder, torne-se membro do nosso canal. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Ótima sexta-feira, um abençoado final de semana, fique com Deus e nos vemos numa próxima. Tchau!